Bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Hoje nós vamos estudar Marcos capítulo 5, versículos 16 ao 21, na sequência da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães, que foi o estudo anterior. Hoje nós vamos ver o episódio narrado por Marcos, quando Jesus anda sobre as águas. Marcos capítulo 6, versículos 16 ao 21. Então, nossa aula hoje vai ser mais dinâmica. Nós teremos participação externa de algumas pessoas que estão participando do nosso grupo Encontro com a Palavra, ou Café com a Palavra, né? Nosso grupo Palavra e Essência, que nós temos dado ênfase, conforme eu dou aqui também nos estudos bíblicos semanais. Estamos dando ênfase à palavra, ao texto bíblico, fazendo com que o texto bíblico seja exposto e seja acompanhado por quem nos ouve e nos assiste, e assim tenham um conhecimento acrescentado à palavra de Deus e desenvolvam sua vida espiritual. Esse é nosso objetivo. Então vamos lá, vamos ao texto bíblico, João capítulo 6, versículos 16 até o 21. Jesus anda sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram no barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los. E o mar estava agitado por um forte vento, ou um vento muito forte. Depois de remar em cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então o receberam prontamente no barco, e ele logo chegou ao seu destino. Amém. Oi, Luiz Felipe. Esse é o nosso texto bíblico. Oi, Luiz de Felipe. Hoje. Tá entrando Seja aí. bem-vindo, Luiz Felipe. João 6. João 6, capítulo 6, versículos 16 ao 21. Na minha fala 6 quilômetros. E a sua, Faustina? É, mais ou menos isso. 5 a 6 quilômetros. 5 a 6 quilômetros já dentro do mar. Jesus estava na cidade de Tiberíades quando fez a multiplicação dos pães, que era mais ao sul, e ele ia para Cafarnaum, que era mais um pouco ao norte do Mar da Galileia. Cafarnaum estava lá pertinho de Betsaida, de onde eram os discípulos André e Pedro. Simão, André e Pedro, que eram lá que ficava ao norte do Mar da Galileia. E aqui o nosso texto de João, a nossa narrativa de João, também está em Mateus capítulo 14 e em Marcos 6, 45 a 56. E diz que ao cair da tarde seus discípulos dirigiram-se ao mar, mas a narrativa de Marcos fala que Jesus compeliu os seus discípulos a atravessarem o mar, a entrarem no barco e atravessarem o mar em direção a Cafarnaum. É muito interessante porque no versículo 15 de João 6,15 diz: "Percebendo Jesus que estavam prestes a ir e levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte a fim de orar." Né? Então, esse era o Jesus ia para o monte para orar, e ele compeliu os seus discípulos a atravessarem o mar da Galileia. A Gel está me lembrando aqui que nós começamos e não oramos. Ora aí para nós, Faustina. Jesus estava indo orar e nós não oramos. Então vamos fazer nosso período de oração aqui, pedindo que Deus nos abençoe. Então foi o versículo número 15, ele foi uma advertência, né? Foi. Foi o Senhor, texto. queremos louvar, queremos glorificar o teu nome. Amém. Agradecer ao Senhor pela tua palavra. Amém. Porque sabemos que a tua palavra é vida, Amém. é eficaz e ela é alimento para a nossa alma. Senhor, que nesta reunião, nesta noite,
nós podemos ver a tua presença, Senhor, falar em nossos corações, para que nós possamos compreender qual é a verdade que o Senhor quer para nossas vidas através desta palavra, nesta noite. Te agradecemos e louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de ter este momento, Senhor, de ouvir a tua voz. Amém. Amém. Pois é, então Jesus foi para o monte orar e o texto de Marcos é mais detalhista do que esse de João. Diz que Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. Alguns comentaristas observam que Jesus os compeliu a atravessar o mar por conta do que tinha acontecido no versículo 15. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei. E Jesus tinha muito claro que o seu ministério era espiritual e não terreno, e então queria tirar os discípulos dessa, usando uma palavra mais comum, dessa muvuca aí, desse movimento que estavam fazendo para proclamar o rei. Sai daqui, atravessa o mar, vão para a casa de vocês, vão para Cafarnaum, e eu vou para o monte orar sozinho. A narrativa de Marcos deixa bem claro isso, que Jesus compeliu os discípulos a atravessarem o mar e subiu ao monte para fim de orar sozinho. E eles entraram no barco e iniciaram a travessia, então, em direção a Cafarnaum. Havia escurecido, e Jesus ainda não havia ido encontrá-lo. O mar estava agitado por um forte vento. Era muito comum no mar da Galileia à noite vir um vento e agitava bem as ondas desse mar da Galileia. E daí, depois eles remarem, quantos quilômetros? 5 a 6 quilômetros. Sua tradução diz 5 ou 6? 5 a 6. Tá? 5 a 6, é isso mesmo. A ideia de 25 a 30 estádios é em torno de 5 ou 6 quilômetros. Né? E aí eles viram Jesus andando sobre a água e, lógico, ficaram com medo, até porque existia uma tradição, vamos dizer assim, um folclore entre os judeus de que se eles vissem no meio da tempestade um fantasma, porque certamente eles iriam morrer na tempestade. Era folclore entre eles, entre os pescadores, esse tipo de coisa. E o versículo 20 é muito significativo, que na tradução, no texto de Marcos é melhor ainda, porque ele diz: eles, porém, vendo andar sobre o mar, passaram a tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo. Essa expressão que eu queria. Sou eu, não temais. Esse sou eu aí é o mesmo eu sou lá do Velho Testamento, do Êxodo, quando Moisés pergunta para Deus: mas quando eu for diante de Faraó, quem é que eu vou dizer que me mandou? Ele diz que eu sou, mandou a vós outros. O eu sou. E aqui Jesus é a mesma expressão. No grego, ego eimi, ou ego eimi. Né? Sou eu, não temais. E esse não temais aqui é muito significativo. Ou tende bom ânimo, não temais, sou eu. Né? Tende bom ânimo, não temais, sou eu. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos. A narrativa de Marcos. Então tem de bom ânimo. Acho que nós vivemos numa época, na outra vez que nós fizemos o grupo, nós falamos disso, de desesperança em função de toda a questão da pandemia que nós vivemos, né? E eu tenho observado isso nos meus atendimentos. Tem alguma coisa que tenha acontecido e as pessoas ficarem, né, atônitas, como eles ficaram aqui, ficarem com medo e ficarem desanimados. E Jesus vem e diz: tem de bom ânimo, sou eu. Né? Então esse tem de bom ânimo aí tem um significado muito grande nesse contexto aqui de João.
João deixa muito claro que Jesus nos deu vida, que Jesus nos chamou, que Jesus, ele já disse no capítulo 4 que é a água da vida, aqui no capítulo 6 ele vai falar que ele é o pão da vida, depois do capítulo 7 ele vai falar que ele é a água da vida, né, e assim por diante, que ele é a luz do mundo, vai falar também, enfim, várias figuras que trazem ânimo. E esse tem de bom ânimo aqui, então acho que o primeiro tem de bom ânimo, por quê? Porque na narrativa de Marcos deixa bem claro, não foi só os discípulos entraram no barco de boa vontade, Jesus os compeliu a entrar no barco. Então a gente podia dizer assim, tem de bom ânimo porque Jesus os compeliu a entrar no barco. Pode entrar, vai ter tempestade? Não tem problema, entra no barco e atravessa para o outro lado do mar. Quero fazer uma deixa aqui. Quando fala aqui dessa situação de que Jesus compeliu, ou então Jesus, eu acho que Jesus orientou, né? A palavra é essa, né? Para eles seguirem em frente, porque ele estava protegendo os discípulos, como ele falou que da muvuca. Mas o que me leva muito a entender aqui, que de uma certa forma, eu vou colocar na condição de discípulo, eu ficaria meio frustrada, né? Com Jesus ia ser proclamado ao rei, meu rei, que eu sou seu discípula, e de repente ele se nega e vai, olha, agora eu vou pro monte orar, e aí e vocês vão seguir viagem aí no barco. Então, de uma certa forma, essa manifestação, né, do sobrenatural aí, foi geralmente, eu acredito que foi uma forma de Jesus falar para eles, olha, é muito maior o que eu tenho do que o que eles estão me oferecendo. O que eles estão oferecendo para vocês, ser amigo do rei. Porque no caso dos discípulos seriam amigos dos reis, né? Vamos proclamar o rei aqui, né? Nós somos os caras, né? Quer dizer, e de repente Jesus surge nessa situação e fala, olha, o que eu tenho é muito maior. Eles estavam, eu acredito que entre eles, mas Jesus fazer isso com a gente, né? Era a hora, estava na hora de ser o rei. Ele é o rei, a gente já sabe disso, ele é o prometido. E de repente, no escuro, do nada, Jesus começa a andar sobre as águas. Às vezes a gente pensa, não, é do nada, não. Ele estava no momento de frustração. Os discípulos estavam ali, olha, Jesus se negou, não quis nem que a gente fosse com ele orar, mandou a gente seguir em frente, vamos pro, né? Estamos aqui no barco, o que Jesus queria com isso? Ensinar, mostrar que a eternidade é muito maior, né? Eu acho isso muito forte, essa lição. Sim. Né? Além de que Jesus começa essa história aí no 15, que nós não lembramos, que ele tem um momento a sós, né, Wellington? Todo mundo precisa de um tempo a sós com Deus. Até Jesus precisava de um tempo a sós com o Pai, que é Deus, que é celestial. Imagina nós carnais, imagina nós mortais, se não precisamos, né? E é nesse contexto aí, então, tem de bom ânimo, porque Jesus intercede. Né? Jesus subiu ao monte para orar, certamente por essa questão aqui de quererem fazê-lo rei, proclamá-lo rei, mas certamente Jesus também estava intercedendo pelos seus discípulos para que ele entendesse que o ministério dele não era terreno, que o ministério dele era espiritual. Então tem de bom ânimo também, porque Jesus intercede. Jesus, aliás, 1 João 2,1, né, que João é o mesmo João apóstolo que vai escrever a epístola, e ele diz, 1 João 2,1, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. É isso mesmo, né? Deixa eu abrir aqui para não citar errado. 1 João 2,1, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus intercede por nós, né? Jesus intercede por nós e ele vê a nossa dificuldade. No versículo 18, né, e na narrativa de Marcos, é o versículo 48, que diz que o vento era contrário e o mar estava agitado por um forte vento. Na narrativa de Marcos diz que o vento era... Marcos é mais claro. É, mais detalhista, né? Marcos 4, né? 6. Marcos 6, 48 diz,
E vendo-os em dificuldade a remar, né? Vendo-os em dificuldade a remar. Cadê a nossa Bíblia judaica aí? Parece que ele está caladinho hoje. Porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Então Jesus vê a nossa dificuldade, ele intercede, ele vê a nossa dificuldade, ele vê a nossa dificuldade de remar, né? De muitas vezes. Hã? Ana Luísa apareceu, gente. Oi, Stephanie. Oi, Ana Luísa. Sejam bem-vindas. Olha lá, o bebê. Essa menina vai saber tudo daqui um dia, hein? Vai saber já tá tudo sabendo tudo. de João. Saber tudo de João. É isso mesmo. Vai aprender a ler na Bíblia. Então Jesus tem de bom ânimo também por causa disso. Jesus nos chama, ele nos manda, ele nos salva. Foi ele quem nos chamou, foi ele quem compeliu os discípulos. Ele intercede por nós, que ele foi para o monte orar, e ele vê a nossa dificuldade de remar, né? As dificuldades que a gente tem na vida. Aliás, essa tempestade no Mar da Galileia é um símbolo das tribulações e aflições que a gente tem na vida. Creio que era isso que Jesus estava querendo ensinar também com esse episódio. Olha, vão para o mar, não tem problema que tem tempestade, porque Pedro sabia que tem tempestade, André também sabia que eram pescadores, né? Os outros discípulos certamente conheciam também o Mar da Galileia. Aliás, Pedro conhecia o Mar da Galileia com a palma da sua mão, que era ali que ele pescava, né? Pedro e André, eles moravam em Betsaida, que era um pouco mais acima, ao lado de Cafarnaum. Então eles conheciam muito bem o Mar da Galileia para saber, ó, Jesus está mandando a gente atravessar, agora ao anoitecer, certamente vai ter tempestade, né? Ou certamente vai ter vendaval, no mínimo um vendaval, né? E então Jesus tem de bom ânimo porque Jesus conhece as nossas dificuldades para remar. Nos dias de hoje tá assim, né? A gente tem passado por dificuldades, por desânimos, toda essa pandemia, né, todo esse contexto de caos, pandemia, né? O caos que tem se instalado no nosso país, ainda um caos político também, né? Enfim, estamos no meio de uma tempestade. E Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, porque eu vejo a tempestade de vocês. Eu sei que o mar, vendo, como é que diz nessa tradução? Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. E hoje nós estamos num vendaval contrário também, muito forte. Todos nós, acho que estamos apreensivos com tudo que está acontecendo. E outro dia eu comentei aqui em casa, já passamos um ano e pouquinho de pandemia aí, graças a Deus, Deus nos guardou, né? Porque ele vê a nossa dificuldade, ele está presente, ele intercede por nós, é nosso advogado junto ao Pai. Até quando a gente peca, aliás, o contexto de 1 João nesse sentido, né? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo. É porque na realidade os discípulos... Faustina, pode participar aí, Wellington. Estou caladinho hoje. Então, na realidade, Jesus, ele nos surpreende, né, Faustina? A gente pensa que Deus não está no barco, de repente ele aparece nas águas. É sobrenatural, né, isso? É verdade. Essa segurança de saber que ele está conosco, que acabou, né? Então, naquele contexto, mas a esperança deles era o livramento terreno mesmo, era alguém que fosse livrar, né? Uhum. E hoje, no nosso caso, a gente tem a certeza, né? Que ele está conosco, não só para este momento. Não é verdade. É tão engraçado que a experiência dos discípulos é tão bom porque ele nos atrai a ter esperança, né, Faustina? A essência que a Bíblia provoca quando a gente faz essa leitura, como o Luiz está aqui falando, o pastor Luiz está aqui falando sobre o caos,
Eu, assim, todo mundo tá, mas quem é cristão sabe para onde vai, né? Exatamente. Sabe para onde vai. Tem esperança. E essa esperança a gente tem por quê? Porque estamos lendo aqui na Bíblia. Jesus não estava no barco, e de repente ele surgiu do nada ali, olha. Estava frustrado? Estava. Eles estavam, de uma certa forma, decepcionados. Sim. Né? Porque o mestre não queria ser rei. E agora? O que nós vamos fazer com esse cara que não quer ser rei? Mas aí quando ele surge nas águas, aí acaba tudo. Eu acredito que os discípulos ficaram até com vergonha. Pois é. A limitação que eles estavam tendo. É nesse contexto aí também o tem de bom ânimo, né? Porque daí Jesus, vendo a dificuldade de remar, se aproxima deles, caminhando sobre as águas, dá maior susto no povo, né? nos discípulos, e se aproxima e fala com eles: tem de bom ânimo, sou eu, né? Não tenham medo, né? Tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo aí é repetido na Bíblia muitas vezes, no sentido de nós nos animarmos com Deus, com Jesus andando conosco, né, nas tempestades da vida. E outra coisa que eu observei aí a respeito é que Deus no tempo Kairos, né? Ah, sim. Isso é importante. Eu sou. Quer dizer, eu sou o que estava lá atrás, eu sou o que está aqui, né? É uma coisa muito profunda esse negócio, né? Sou apaixonada por esse tempo Kairos de Deus, porque a gente pede. E Deus de certo tá olhando pra gente lá na frente, já tá tudo resolvido e a gente tá aqui, né, Valdir? E o que aconteceu ali com os discípulos? Eu sou aquele lá, outro que abriu o mar vermelho, eu sou tá aqui, né? Literalmente. É o mesmo. É profundo demais isso. É o mesmo eu sou do Antigo Testamento, é o mesmo eu sou lá de Êxodo, da sarça ardente, é o mesmo eu sou de todo o Antigo Testamento e eu sou, né, no Novo Testamento. O que a Bíblia hebraica fala aí, judaica, aliás? Deve ter lá. Luiz Felipe, tem o que aí escrito para nós? Ele... Agora eu tinha falado para todo mundo. Ele não. O que ele falou? Que eu sou aí no versículo 18? Né? Versículo 20. Versículo 20, olha aí para nós. Faz essa leitura dinâmica aí para nós. É sempre bom ter uma nova tradução, né? É rica. E a gente perdoa porque pai é assim mesmo. É, João capítulo 6, versículo 20. Mas ele lhes disse: eu sou, não temais. Eu sou mesmo. Achei interessante também essa discussão que você estava falando anterior sobre o que Jesus falou tem de bom ânimo, né? Só para completar esse pedaço. Claro. Tem de bom ânimo. Em outra passagem também ele fala sobre isso, ou seja, eu venci o maligno, tem de bom ânimo. Isso. Ou seja, isso mesmo. É interessante isso aí porque tipo assim, nos remete aos dias atuais. Então, tem de bom ânimo. No meio da tempestade, Jesus está lá. Está lá presente. A nossa tempestade. Ele está aqui, né, na nossa tempestade, né, Luiz Felipe? E no contexto lá dos discípulos, ele não só está ali e vem andando, vê a dificuldade, vem andando sobre o mar, mas ele sobe para o barco. Ele está conosco, fica ao nosso lado e vence o problema por nós. Que é muito interessante porque o versículo 21 diz que eles receberam prontamente e o barco, né, logo chegou ao seu destino. A ideia que passa no grego aqui é que foi um ato imediato chegar no destino, né, da ideia do milagre acontecendo. O texto aqui na nossa tradução no português não fica claro então, isso. Então isso aí comprova aquele livro que a gente está lendo, o Apóstolo Tiago, de André. O que ele fala? Ele fala desse imediatismo de Deus estar dentro do barco e de repente... E imediatamente chega no destino. É isso mesmo, é essa ideia que passa. Os estudiosos se debruçam aí para entender melhor isso, mas
os melhores intérpretes são da opinião de que houve um milagre mesmo, um outro milagre, não só Jesus andando sobre as águas, mas um outro milagre do barco chegar logo ao destino. A lição é assim: Jesus não só se aproxima e fala conosco, tem de bom ânimo, mas fica ao nosso lado e vence o problema conosco. Às vezes a gente tem a impressão de que na hora que a gente está no meio da tribulação, da dificuldade, das provações, parece que Deus está tão distante, né? E era mais ou menos o que os discípulos sentiam ali. Nossa, estamos no meio do mar, no meio da tempestade, e Jesus não está aqui conosco. O que a gente vai fazer? Não, ele se aproxima, fala, tem de bom ânimo e sobe para o barco, e o barco chega ao seu destino rapidamente, né? Imediatamente. Na verdade, fica tranquilo que eu estou aqui. Fica tranquilo que eu estou aqui, exatamente isso, né? Vamos embora. E o barco logo chega ao seu destino. Delícia, é muito interessante esse contexto todo aqui. Aqui em Marcos deixa claro isso. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram entre si atônitos. E a narrativa de João diz que logo chegaram ao seu destino. Imediatamente. Então Jesus está conosco. São e salvos. Exatamente. Chegaram ao destino, são e salvos assim sem nenhuma perda. Sair, né? Nem do barco, nem de vidas, de nada. Pelo contrário, presenciaram aí o do transporte ali de Filipe. Então eles participaram de algo semelhante, porque foi imediato, de 5 quilômetros para no momento eles estarem ali. A narrativa de Mateus, se não me engano, é que fala que eles estavam mais ou menos no meio do caminho, no meio do mar. Então esse imediato aí é mais ou menos uns outros 5 ou 6 quilômetros, né? O mar é muita coisa, né? E claro, é uma distância, qual é a palavra? Razoável, significativa, para quem estava remando num barco de pescaria, né, numa tempestade. Não é uma distanciazinha pequenininha, não. A remo, né, forçando, né, e certamente as ondas... ainda. A gente fica imaginando hoje, né, com o mecanismo que a gente tem de barco, mas não era, né? Não. Era remo. Aliás, foi descoberto na década de 80, eu acho. Recentemente, enfim, foi descoberto nessa região aí do Mar da Galileia um barco de pescadores que os estudiosos acham que era semelhante a esse que os discípulos viram Jesus andando sobre o mar. Tinha mais ou menos 12 metros de comprimento e o espaço para os remos conservados em alguma região do mar onde tinha muito sal e por isso conservou todo esse tempo. É recente. Mas e mostra isso, que era um barquinho simples, né, de pescaria, né, tinha mais ou menos 1,5 metros de largura apenas, bem pequeno, e no meio da tempestade imagina o desespero de quem está remando isso. Bom, somos pequenos barquinhos no mar da vida, na tempestade da vida. Como é que é? Tem um hino que a gente canta: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, né? Segura na mão de Deus e vai. Porque Jesus se aproxima e diz: tem de bom ânimo. Então, meus caros, tem de bom ânimo, né? Jesus te chamou, você tem fé, né? Tem de bom ânimo, porque é Ele quem te chamou. Ele vê o seu problema, Ele intercede por nós. Ele está no barco, ele sobe para o barco e o barco chega ao seu destino. Né? Daqui a pouquinho nós chegamos no nosso destino final, que é o céu. Amém. A Gel gosta de falar do tempo kairos de Deus, né? Aquele tempo presente, sempre presente. Então Deus olha de cima e já vê a tempestade, já vê ele livrando da tempestade e chegando ao destino. Amém. Então, tem de bom ânimo. Amém. Hoje nós
vamos ter bom ânimo porque Jesus está conosco, andando